Mimir, você nunca contou por que a Freya cuspiu na sua cara. Bom, a Freya me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente, mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas, e para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, bicho? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir, lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? Foi um sacrifício para proteger seu povo, um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa, mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjordun, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjordun se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Vanir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Vocês já conseguiram ir ao depósito do Fafnir? Ei, Sindri, você... Se estiver falando da cabeça cortada que fica me olhando, por favor, deixe longe. Não tem como isso ser higiênico. Nossa, que amável. É ótimo te ver também, Sindri. Boçal. Ela foi uma feiticeira talentosa que reuniu cada tomo de sabedoria arcana que encontrou nos reinos. Tudo para aumentar seus poderes proféticos e encontrar seu marido perdido, Arvandil. Mas não foi seu marido que apareceu nas visões. Foi Groa, vendo mais longe do que qualquer um que viu antes ou depois, que testemunhou o Ragnarok, o fim e o começo. Quando Odin ficou sabendo de sua profecia suprema, planejou uma forma de tomar o conhecimento dela. Groa conhecia Odin, que costumava contratar seus serviços. Ela o recebeu em sua biblioteca como um amigo. Mas ela não sabia que o próprio Odin estava por trás do sumiço do seu marido, usando seus encantamentos para omitir a morte dele pelas mãos de Thor. Sorrindo, o invejoso Odin a segurou pelo pescoço e roubou sua biblioteca e sua vida com as próprias mãos. Sempre soube que Odin era mau, mas isso é tão... Impiedoso, bárbaro, desalmado. Esse é Odin. Aliás, eu acho melhor ficarmos em silêncio por um momento e refletir sobre como Odin pode ser cruel. Tinha um gigante chamado Thamur. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho foi, sem dúvida, o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Thamur esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Hrintur tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Thamur, sobrecarregado, golpeou o filho. Hrintur fugiu na noite. Envergonhado e arrependido,
Tamur foi atrás do filho, mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! Tá, é óbvio que o casamento com Odin não deu certo. Freya era melhor do que ele merecia. Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo. Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela. Tudo isso foi demais. E ela, enfim, resolveu acabar com tudo. A ira de Odin foi brutal. As maldições foram piores do que ela poderia imaginar. Mas a magia dela era tão mais forte. Depois de tanto tempo juntos, ele sabia suas fraquezas e as explorou para criar maldições que nunca seriam rompidas. Freya não pode lutar nem para se defender. Em um mundo tão violento, o isolamento é a única opção. Pobre Freya. Se eu fosse ela, também cuspiria em você. Sim, rapaz. Mimi, você pode contar aquela história de novo? E se bem me lembro, falamos sobre a origem de Ymir, o primeiro gigante. No início, havia Ginnungagap, o grande vazio. Ainda não existiam reinos, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio eles se encontraram produzindo... Água? Mais do que água. A força vital mística de algo totalmente novo. Dessa água, Ymir ganhou forma e se tornou um ser de pura criação e caos. Mãe e pai de tudo que veio depois. Até o Zaizir? Sim, todo deus, homem e animal se originou de Ymir. Embora os Aesir tenham se achado tão superiores a ponto de exigir o domínio sobre todo o resto da criação. Foi Odin que se voltou contra o seu criador e derramou o sangue de Ymir com sua lança. Um mal necessário, segundo ele, para trazer ordem aos reinos. Da carne rasgada de Ymir, Odin criou o reino de Midgard para os seus. Ele se chamou de pai de todos, como se fosse o criador, e não quem destruiu o próprio. Baixo, ambicioso, tirano. Mimir? Hã? Ah, desculpe, menino. Acho melhor a gente parar por aqui. Como vamos descer? Pulando. Sério? Vamos. Não entre em pânico. Por que eu entraria? Te peguei. Você é maluco, sabia? Bom, acho que você não estava falando comigo naquela hora. Quer desabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável. Bom, você sabe onde me encontrar. A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego. Atena, você se entregou com essa. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para Midgard. Seu pai era Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o Panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa para absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem.